Oi, gente. Boa noite. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Você que está assistindo o nosso programa a partir de agora, aí na sua casa. Você que está ainda no seu escritório, mas está assistindo pelo YouTube. Você que talvez esteja deitadinho lá num cantinho, quase que cochilando e dormindo, tirando uma folguinha e dizendo: hoje eu quero só ouvir. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por estar aqui para a gente poder fazer juntos este programa. Hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o ser no mundo para o outro. Dom Bosco dizia que nós estamos no mundo para o outro. O Papa Francisco costuma dizer que na igreja todos nós somos irmãos. E todos nós, independente do cargo que a gente ocupa, a gente está aí para servir o outro. E o serviço do outro é um serviço que está muito ligado ao nosso servir a Deus. Estes dias eu fiquei assim bem impressionado com um adolescente em profunda crise existencial e numa conversa com ele, ele me trazia algumas questões que eu achei bem pertinentes. A primeira questão dele era: eu e meu pai não nos damos bem, porque eu não vou à igreja, eu não gosto da igreja, eu não gosto de padres, eu não quero saber de religião, e o meu pai é um homem extremamente católico. Aliás, eu estou aqui só porque ele me obrigou a vir falar com o senhor. E então eu disse: tá bem, então pelo menos me diga, por que você não gosta de mim? Ele disse assim: mas não é que eu não gosto do senhor. Eu disse: bom, eu sou padre. Se você não gosta de padre, também não gosta de mim, porque eu sou padre. Ah, não, mas o senhor é diferente. Eu disse: tá bom. Por que você não gosta da igreja? Né? E aí ele começou devagarinho a dizer das questões dele referente ao pai dele. O pai, ministro da Eucaristia, acho que participava de 3, 4 pastorais na comunidade dele, uma pessoa extremamente engajada na vida paroquial, mas uma pessoa totalmente azeda, amarga, ouvia pouco o garoto, xingava mais, gritava mais com ele do que ouvia. Naquela conversa, o que eu entendi era que ser igreja, ser pai e ser um cristão passava por servir o outro de maneira bem pontual e concreta. No caso daquele pai, o seu filho. E quanto mais eu ouvia aquele adolescente, aquele garoto revoltado e que subia o tom a cada vez que ele expunha uma nova dor que se passava dentro dele, eu ficava pensando: qual é mesmo o nosso serviço de transformação do mundo e da vida do outro? Se estamos no mundo para o outro, e se enquanto igreja nós somos sempre aquele que devemos estar a serviço do outro, por que nesta identidade de quem somos e nessa missão clara que temos, por que a gente não vive assim? Sabe, ultimamente a gente tem vivido um tempo em que pensar em si e pensar no outro
parece que são coisas antagônicas. E com muita facilidade a gente pode, nesse sentido, se perder de si ou se perder do outro. Veja, a vida, para ela funcionar legal, ela tem que ter equilíbrio e harmonia. Se eu me perco de mim mesmo, o meu serviço ao outro pode estar em risco. Por quê? Porque eu posso não estar ali no serviço ao outro. Eu posso ser apenas uma peça, uma engrenagem no serviço ao outro. Veja, para eu servir o outro, eu preciso estar consciente de mim mesmo. Eu preciso ser eu mesmo. Eu preciso estar em mim para poder servir o outro. Eu não posso me perder de mim para poder servir o outro. Mas eu também não posso me perder no outro para servi-lo. Eu preciso servir ao outro consciente de quem eu sou. Sabe, aqui no programa a gente recebe muitas coisas. Eu recebi até uma cartinha que depois eu vou ler. É uma cartinha que veio até com uma foto. Vou até mostrar. É uma cartinha de Ana Maria de Oliveira Lima Duarte. De Oliveira, ela é de Lima Duarte, Minas Gerais. Ela mandou esta foto aqui. Vou até mostrar um pouquinho para você. É a foto dela cuidando da filha dela. Já há anos. Né? E aí, eu fiquei pensando nesta foto. Esta senhorinha já, ela tem 70 anos e cuidando da filha, que tem 39. Eu fiquei pensando que esta senhora, ela cumpre um papel fundamental no mundo. Ela é consciente de quem ela é, da idade que ela tem, dos limites que ela tem, das dificuldades que ela tem, mas ela também é totalmente consciente do outro, da outra, no caso da filha. E o como ela cuida desta filha e o quanto isto se torna parte de sua missão e, portanto, parte de quem ela mesma é. Hoje, a gente vive um tipo de mentalidade que é assim: eu tenho que pensar em mim, em primeiro lugar. Eu não tenho que pensar no outro. Cada um tem que pensar em si. É certo que você tem que pensar em si mesmo. Lógico que sim. Mas o que quer dizer viver uma vida só pensando em si? Existe algum tipo de prazer nisto? Porque se existir, deve ser alguma coisa ligada a algum desequilíbrio emocional. Porque ninguém pode se sentir feliz, contente e realizado só pensando em si, nas suas necessidades. O outro, para mim, não é um peso. O outro, para mim, é chance, é oportunidade, é momento sagrado de eu poder viver o meu servir. Se eu não encaro o outro assim, ou se eu apenas encaro o outro como um problema, ou como alguém que vai sugar minha energia, o meu trabalho, os meus bens, quem sabe, o meu tempo e etc. Então eu estou sempre perdendo quando estou servindo ao outro. Mas quando o outro é uma dádiva, e quando eu gosto de estar com o outro, e quando o outro é a oportunidade que eu mais aprecio para viver quem eu sou, para poder me dizer como me sinto e no que penso, então o outro, e quando eu estou servindo ao outro, é mesmo uma bênção e uma graça de Deus.
Bem-vindo, meu irmão. Bem-vinda, minha irmã, ao nosso programa Coração Restaurado dessa sexta-feira. É a sexta-feira que antecede a Semana Santa. Domingo que vem já é Domingo de Ramos. E com o Domingo de Ramos nós iniciamos a Semana Santa. Este tempo extraordinário da Igreja que imediatamente nos coloca numa vivência para podermos vivenciar a Páscoa do Senhor, a vida nova que Deus nos oferece para a gente poder viver e partilhar. Então, a você, meu irmão e minha irmã, desde já que você possa ter uma Semana Santa abençoada e extraordinária. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso para Maria de Lourdes, ela é lá de Pinheiros, São Paulo. Ela esteve lá no Santuário de Santa Cabeça domingo. E aí eu posso dizer para a Maria de Lourdes e para quem esteve lá perto, a gente depois até almoçou lá no pesqueiro juntos, né? Pense num anjo que Deus coloca ali na sua vida e que a gente pode olhar para ele e dizer quanta simplicidade no silêncio, nas palavras, na generosidade, na vida vivida. Uma senhorinha que pegou um ônibus lá em Pinheiros, né? E veio parar em Cachoeira pegou um táxi, veio parar lá no Santuário de Santa Cabeça, porque queria estar ali, perto. E também porque queria compartilhar algo comigo, com o santuário, com as pessoas que estavam ali. Quanta riqueza, quanta coisa boa e como Deus pode se utilizar das pessoas também para nos ajudar. Também quero mandar um abraço muito carinhoso para Zaila, ela é lá de Divinópolis, Minas Gerais. Amanda, Pablo, Gabriel, Meire, Ellen e Cassiana de Paula, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. E Rita Vilela, de Santa Rita do Sapucaí. Você quer participar do programa hoje? Assim, participar bem ativamente mesmo? Então é simples, liga para a gente aqui. O nosso telefone, imagina até que você já tenha de call aí, é 0300 210 1210. Ou então, se você não desejar enviar, telefonar para cá, você pode enviar um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp para o 12 3104 1212. Ah, padre, mas eu também não quero nem telefonar, nem mandar nada pelo WhatsApp, né? Eu estou aqui no Instagram. Simples. Você está por aí no Instagram, você pode usar o nosso Instagram, que é o Coração Restaurado Oficial, né? Lá do Instagram, a gente tem estas mensagens aqui, olha. A Darlúcia Ferreira diz: boa noite, Padre Pedro, sua bênção, eu adoro o Senhor, não perca o seu programa. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe toda a equipe da TV Aparecida, viu, gente? Olha, isso aí é tudo aí para vocês, viu? É Irandi Pereira. Oi, Padre Pedro, amo de paixão o seu programa. Não perco um. Aliás, aqui na minha casa, a minha TV só pega um canal. É a mais querida de todas, a TV Aparecida. Obrigado, minha querida. E Valdete Moraes, ela é de Guarapari, Espírito Santo. Padre, você é uma bênção. Eu e meu marido te assistimos toda semana. Temos 46 anos de casados. Olha que coisa maravilhosa. Mara Cabral é de Maiquiniqui, Bahia. Manda um abraço para meu pai, Deusdete, e minha mãe, Cida. A gente não perde seu programa. Deusdete, Cida, um abraço grande para vocês. Deus abençoe a vida de vocês, viu? E a Sirlene Alves. Oi, Padre Pedro. Eu e minha família, por parte do meu esposo, estamos sempre ligadinhos em teu programa Coração Restaurado. É muito gostoso assistir.
muito obrigado. Eu também quero mandar um abraço muito carinhoso para as pessoas que assistem o nosso programa pelo YouTube. Sabia que sempre tem 4, 5, 6 mil pessoas que assistem o nosso programa direto pelo YouTube. Isso era uma coisa que eu nem fazia ideia, não fazia. Fiquei pensando, nossa, mas quanta gente é? Então, a você um abraço muito carinhoso, viu? Aqui está o nosso Instagram. Olha, já chegamos aos 34, né? Agora estamos com 34.373. Então, obrigado a quem nos segue aí no nosso Instagram, né? E nós vamos para o nosso card de hoje. Diz assim, nem tudo você perde. Nem tudo que você perde é uma perda. Nem tudo que você perde é uma perda. Olha, esta é uma das coisas mais verdadeiras que existe. Às vezes, inclusive, perder pode ser uma dádiva, pode ser uma bênção, pode ser uma salvação. Eu me recordo, num destes grandes desastres aéreos que houve, uma pessoa conhecida perdeu o embarque. Por questão de 5 minutos, quando ela chegou no aeroporto, ela perdeu o embarque, ela não conseguiu embarcar naquele voo. E aquele voo saiu e houve um desastre terrível com ele. E aquela pessoa que perdeu o voo ficou inicialmente ali no saguão do aeroporto, brigando, xingando, falando horrores para o pessoal da companhia aérea, porque a pessoa que atrasa sempre imagina que alguma coisa poderia ser feita. Mas as viagens aéreas têm seus padrões, né? Depois que a aeronave já está taxiando no solo, não tem como a pessoa simplesmente parar e dizer deixa eu subir. Não é assim, né? E no meio dessa discussão que ela estava, dessa briga, ela lá no aeroporto, então se ouviu, foi aquele avião que na decolagem teve problemas, né? Se ouviu o alvoroço. Havia tido um acidente com o avião. E naquela hora ela sentou e ficou pensando, foi uma dádiva eu ter perdido o voo. Eu aqui xingando todo mundo, eu aqui questionando Deus por quê, e agora estou aqui a ver esta situação e dizer, eu salvei a minha vida porque perdi um voo. Então, nem sempre perder é perder. Muitas vezes, quando você tecnicamente perde um grande amor da sua vida, por exemplo, um namorado, uma namorada, sei lá quem, às vezes nem sempre perder é perder. Às vezes é livramento. Às vezes é você não ter que enfrentar uma relação ruim lá na frente. Às vezes perder a hora é sempre ruim, mas muitas vezes por conta de 1, 2 minutos, você pode ganhar a vida porque perdeu a hora. Às vezes perder o emprego pode ser a pior coisa da vida, mas pode ser a grande chance de você empreender um novo negócio, ou de você encontrar um emprego muito melhor do que aquele que você perdeu. Então você entende que perder nem sempre é perder, que às vezes perder pode significar ganhar. Existe uma coisa que é muito importante e a gente deve aprender rapidinho. Eu sempre digo assim, não importa a situação, não importa o dia, não importa nada.
Deus sempre tira um bom proveito de qualquer coisa. E a gente deveria também aprender isso com Deus. A gente deveria aprender a tirar bom proveito de tudo que acontecer em nossa vida. Seja coisas boas, sejam coisas ruins. E aí? Você acha que perder é perder? Você que perdeu alguém, você que recentemente teve alguém que foi para a eternidade, você perdeu mesmo? Ou você ganhou? Que é isso, padre? Ganhei o quê? Ganhei um santo no céu. Esses dias, aliás, foi uma grande lição. Depois de muito sofrimento acompanhando uma mãe que teve o seu filhinho de 6 anos falecido, né? Depois de um tempo, esta mãe olhou para mim e disse assim: ganhei, padre, ganhei. Eu disse assim: ganhou o quê, mulher? Eu ganhei um santo para chamar só meu. Eu disse assim: quem é esse? Ele disse assim: Gabriel, meu filho. Ele é meu santo no céu. Eu demorei para entender isso, eu demorei para compreender isso, padre, mas ele é meu santo no céu. Ele continua sendo meu filho, eu continuo sendo a mãe dele. Nós apenas mudamos de lugar, mudamos de posição na vida. Ele está na eternidade, eu estou aqui. Ele está muito mais perto de Deus, eu mais longe. Mas nós temos nos aproximado juntos de Deus. Ele tem me ajudado a eu me aproximar de Deus. E eu tenho certeza que eu também tenho ajudado a ele se aproximar de Deus. Porque nossa comunhão na oração aumentou por demais. Está vendo? Até a morte, que para muitas pessoas se utiliza a frase: eu perdi meu marido. Eu perdi minha filha. Eu perdi minha esposa. Perdeu? Será mesmo? Ou será que ele, só está em outro lugar? E que se você procurar dentro de você, não está perdido. Está talvez mais encontrado. É incrível como a morte pode aproximar as pessoas. Ao invés de você perder a pessoa que morre, você encontra a pessoa. Porque tem gente que só descobre o outro quando o outro morre. Tem gente que só vê o positivo do outro frente à morte dele. Passou uma vida toda junto, nunca percebeu o quanto o outro era maravilhoso. Mas quando a pessoa morre, nossa, é que você realmente vai descobrir em você quem era o outro para você. E nesse sentido, não há perda, há só ganho. Tá bom? Então fica aí a nossa mensagem do nosso Instagram dessa semana, né? E se você quiser depois, você leva adiante. Temos muitas cartinhas hoje aqui. Aquela que eu mostrei da Ana Maria de Oliveira, de Lima Duarte, Minas Gerais, diz assim: Padre Pedro, desejo para o senhor o amor de Jesus e as bênçãos de Nossa Senhora. Assisto todas as sextas seu programa. Tenho 70 anos e há 5 anos cuido de minha filha Jeana, que caiu e ficou 6 meses internada. Ela tem 39 anos. Dou graças e louvores a Deus por ela estar viva. Estou mandando uma foto nossa e peço para o senhor, por gentileza, coloque aos pés de Nossa Senhora de Santa Cabeça. Fique em paz. Então, olha, minha queridinha, eu vou levar a imagenzinha, vou deixar aqui, né, para eu levar a imagenzinha para colocar lá nos pés de Santa Cabeça. A Francisca de Oliveira é de Três Fronteiras, São Paulo. Ela diz assim: Padre Pedro, sua bênção. Eu não deixo de assistir todas as sextas o programa.
Me faz muito bem. Admiro toda a atenção que o Senhor tem para com os fiéis. Acho que o Senhor é um anjo de Deus. Oh, meu Deus, coitado de mim. Enviado para ajudar a resolver nossos problemas. Peço oração para toda a minha família. E também, Padre, quero saber do Senhor como receber a jornada da terceira idade que o Senhor preparou e eu fiquei curiosa para ter. Gratidão, Padre. O Francisca, minha querida, a primeira coisa, obrigado pela sua cartinha, não é? Vou responder pelo fim. A jornada da melhor idade, ela tem lá no site padrepedrocunha.com.br, tem a jornada online, e aí de vez em quando, a cada 3, 4 meses, a gente também faz a jornada presencial. A gente ainda não tem data para a jornada presencial, mas se você quiser fazer a online, tem lá. Eu agradeço de coração a sua cartinha. Não sei se fui enviado para resolver os seus problemas ou simplesmente para poder compartilhar um pouquinho da vida com vocês, tá bom? Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado e você já sabe que se você quiser participar desse nosso programa é bem simples, né? Basta você ligar para o 0300 210 1210 ou então enviar a sua mensagem de texto para o 12 3104 1212. Então, venha participar com a gente. E eu já vou começar a atender os telefonemas, né? Se não, já viu. O primeiro telefonema de hoje é de Ana Aparecida. Alô, Ana? Alô? Tudo bem com você, minha querida? Mais ou menos. E o que é que aconteceu para estar assim, mais ou menos? Fala para mim. Sim, sua bênção. Deus te abençoe. Eu perdi a mamãe, vai fazer 15 dias amanhã. E essa reflexão que o senhor fez foi assim, me ajudou muito, muito. Deus que abençoe o senhor. Como que me ajudou? Que é muito difícil. Ela faleceu com 91 anos. 5 anos a gente cuidou, mas as 3 últimas semanas foi muito difícil. Era assim, não era Alzheimer, mas demência da idade. Mas eu fiz aquilo que pude, eu e a minha irmã. Sim. O que pude e o que eu não pude. Mas como o senhor disse, a gente não perde. Isso que o senhor disse foi uma lição para mim entender a ausência dela aqui dentro de casa. Sim. Então, desculpa estar assim emocionada, mas é um carinho de mãe que a gente agradece o que a gente tem hoje. Sim. Por ela, por ser uma pessoa já na idade, nunca foi na escola, mas deu bom exemplo pra gente. Sim. Em maio vai fazer 25 que meu pai foi embora. E agora ela foi. Tem só minha irmã. Então eu quero oração para o conforto do coração da gente, da família. Sim, sim. É só eu, minha irmã é viúva, mas ela tem um companheiro. Sim. E as duas, eu não tenho filho, mas os filhos dela são meus filhos. Sim, sim. Tem a Aline, ela tem 38 anos, é casada, ela é com o Benivaldo, ela é professora. E o Alanzinho, o Nenezinho, tem 26 anos, mora em Piracicaba e ela é engenheiro civil, ele é a noiva. Sim. Então, assim, é o coração da vida da gente, tudo. A cada 15 dias ele vem aqui para Americana, então a gente está sempre unido. Que coisa boa. A hora que chega, assim, é difícil, porque a avó não tá, mas ela tá no céu. Sim, sim. Mas assim, eu cuidei dela, eu dava banho nela, ultimamente, assim, comidinha na boca, tudo. Me ajudou muito, padre. Sim. Essa reflexão que o senhor fez me fez eu levantar, que hoje eu precisei fechar a porta do quarto, igual eu fiz há 25 anos atrás, quando meu pai faleceu, para mim entender. Mas depois eu abri a porta, porque ela tem um altarzinho dela lá com todos os santos, eu não posso deixar a porta do quarto fechada. Então tá abertinho lá. Mas assim, eu vou entendendo aos poucos, vou ajeitando, arrumando tudo. Sim. E é assim a minha vida. E aproveitando, antes de eu terminar, feliz aniversário, dia 5. É aniversário do senhor. É verdade. Meus parabéns. Que Deus abençoe o senhor. Sempre eu assisto, mas para falar com o senhor é assim, a gente tem que ligar de manhã cedo. Mas assim, foi uma boa coisa, tudo. E
tocando a vida, né, padre? Sim, Ana, minha querida, que bom que você está vivendo esse seu luto de uma maneira bem consciente. Porque veja bem, Ana, não é normal que a gente viva uma vida após a morte de uma pessoa que a gente ama muito, como se nada tivesse acontecido, né? Também não é normal que a gente viva uma vida como se o mundo fosse terminar, acabar, porque alguém morreu. A vida, ela deve ser vivida dentro dos parâmetros em que a vida e a morte se encontram. Viver é muito importante, mas morrer também é importante, porque morrer eterniza a vida. A gente, pense você, se ninguém na humanidade morresse, como seria o mundo, né? Eu nem sei como seria, eu não faço ideia de como seria. Então, morrer também é importante. Ninguém quer morrer e ninguém deve desejar e querer morrer. A gente deve querer viver. Mas a gente realmente pode entender que a morte de alguém não tira a nossa vida. A morte de alguém pode nos dar um novo jeito de enxergar a vida, a nossa própria vida, e de enxergar a nossa vida na relação que nós tivemos com essa pessoa ou na relação que vamos passar a ter com esta pessoa. Sabe, gente, é muito comum que pessoas que tiveram uma vida ruim com alguém, que depois da morte desse alguém, essas pessoas comecem a sentir culpa, comecem a rever a própria vida, a própria história, querer consertar a história a partir daquele momento. Mas isso só é possível porque aquela pessoa morreu. E tem gente que arruma a própria vida depois da morte de alguém, né? Não consegue arrumar a vida enquanto o outro está vivo, né? Eu me recordo, eu sei que tenho aqui ainda a Maria Joana para atender, eu já vou atender, mas eu me recordo de um caso de uma pessoa que estava vivendo uma depressão profundíssima, profundíssima, profundíssima. Era assim uma coisa que a gente realmente já não sabia o que fazer. E aí o esposo faleceu. Eu mesmo fui uma das pessoas que pensei isso. Eu pensei assim, nossa, agora que o esposo faleceu, agora ela não vai aguentar. Foi no dia do enterro do esposo. Eu fui fazer lá a encomendação do corpo. No dia daquele enterro, aquela pessoa era outra pessoa. Porque a morte do esposo dela fez ela sair do túmulo onde ela estava. E ela disse assim, lá no caixão, em frente ao corpo do esposo: vá em paz, meu bem. Você cuidou de mim esse tempo todo como se eu estivesse morta. Agora eu vou me levantar e vou cuidar de tudo o que você deixou aqui, porque nós temos ainda nosso filho, nossa filha e nós temos o nosso pequenino negócio que não vai acabar. Foi ele que nos sustentou e é ele que vai continuar nos sustentando. Você vai embora, mas eu vou tomar conta de tudo, pode ir sossegado. E naquele dia, aquela mulher encontrou dentro dela forças que a gente não sabia de onde vinha, né? E de fato, no dia seguinte, ela abriu o comércio, colocou música para tocar, limpou tudo e disse assim: agora eu vou tocar o negócio que era do meu marido. E todas as vezes que chegava alguém lá no comércio dela, era uma festa. E era também um lugar de partilha, porque as pessoas vinham partilhar como ele vivia a relação com ela e como ela agora estava vivendo a relação com ele. Então, foi uma coisa boa, não é? Bom, gente, vamos atender agora
a Maria Joana, que tadinha, deve estar esperando horrores. Alô, Maria Joana? Ô, padre, boa noite. Boa noite. Você tá boa? Eu estou bem, graças a Deus. Que bom. Aliás, tentando. Tá tentando? E me conta, o que é que tá difícil aí que você tá tentando e não tá conseguindo? Bom, padre, até então, na verdade, depois diante dessas meditações que eu ouvi, o senhor me desarmou por inteiro. Porque, na verdade, eu liguei no intuito pelo fato que a minha mãe tem Alzheimer, né? E eu cuido da minha mãe, é uma vida assim muito sofrida, assim, porque eu cuido da minha mãe sozinha, sabe? A minha mãe tem 85 anos e só eu que olho, e a minha filha que me ajuda muito, entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu fico, como eu vou falar pro senhor, vendo a minha mãe se acabando e eu sem poder fazer nada. Sim. Isso me enlouquece, padre. Eu fico louca. Sim. Fico sem lugar. Você tá entendendo? Sim, sim. Fico sem lugar, eu fico... chego a... Como que eu vou falar pro senhor? Às vezes até pensar. Eu quero morrer primeiro para não ver minha mãe. De tanto sofrimento. Acho que por ela não é tanto. Eu acabo sofrendo mais. Eu não sei se é egoísmo da minha parte... Entendeu? Sim. Mas assim, eu sofro muito com a doença da minha mãe, ela precisa de mim para tudo. Praticamente, você coloca uma criança de 2 anos, ela tem 85 anos. Então, eu não consigo lidar com o Alzheimer dela. Então, onde que hoje a minha vida praticamente, eu deixei de fazer tudo. Hoje a minha vida é todinha dedicada a ela. Sim. Entendeu? Ô Maria então, Joana. Todinha dedicada a ela, eu não faço, eu não tenho, tipo assim, eu não tenho um horário para mim ir ao médico, eu mais a minha vida. Ô Maria Joana, deixa eu te falar uma coisa, minha alegria. Olha, a primeira coisa é agradecer por você ter telefonado e compartilhar com a gente este tipo de vivência que você está tendo. Porque certamente você é uma entre milhares de filhas e filhos que estão vivendo isso com seus pais. E eu quero aqui trazer 2 frases que você trouxe aqui para mim. A primeira é: eu fico sem lugar. Ou seja, na minha relação com a minha mãe, eu estou sem lugar. Você está corretíssima na análise do que você está vivendo. E é por isso que você está sofrendo tanto. Porque, como você disse, a minha mãe, ela não sofre. Porque ela não tem sequer consciência daquilo que ela está vivendo, né? Quem é que sofre? Sofro eu que estou cuidando dela. Mas você está sofrendo porque talvez você esteja no lugar errado. Você está no seu lugar, né, de filha cuidando de uma mãe, ou você está no lugar de alguém que não suportaria ver a mãe como está. Veja, sua mãe está com Alzheimer. E o Alzheimer causa isto que a sua mãe está vivendo. O Alzheimer torna a sua mãe uma criança. E aí você está querendo a sua mãe em um lugar onde ela já esteve, que era o lugar de referência para você. Você está querendo viver com a sua mãe aquele lugar onde você diz assim: mãe, eu estou tão triste, a senhora tem um conselho para me dar? E a sua mãe sempre tinha uma palavra para lhe dar. O lugar onde você chegava e dizia assim: mãe, eu estou tão preocupada com fulano de tal. O que é que a senhora acha disso? Ela sempre tinha uma palavra para te dar. Mas agora a mamãe não está mais aí. Quem está no lugar dessa mamãe é uma criança que você tem que cuidar.
E às vezes uma criança que se perde até no ser criança, mas é uma criança que tem o mesmo corpo de sua mãe. É uma criança que tem a mesma fisionomia de sua mãe. Então, quando você está diante da sua mãe, o que você esperaria é que ela fosse a sua mãe. E que você fosse só a filha querida dela. Cuidada, amada, desejada, querida. Mas agora você não é. Porque aquela mãe, o Alzheimer de algum modo, aquietou. Ela não está mais ali. Então, Ana Aparecida querida, eu tenho um conselho para te dar. Por favor, comece a cuidar um pouquinho de você. Você diz, não tenho mais tempo para mim. Você precisa encontrar tempo para você. Você não pode se perder no meio disto. Não pode. Vê bem, Ana, por que eu estou dizendo que você não pode se perder no meio disso? Porque a sua mãe tem você. Você e a sua filha. Se você se perder no meio disso, o que será de sua mãe? Mas, Ana, tem uma coisinha mais complicada. É que você também é mãe. É que você também tem uma filha. E que essa filha não pode ficar sem lugar na sua vida maternal. Não deixe que aconteça com a sua filha o que aconteceu com você, sendo que no seu caso foi por causa do Alzheimer da sua mãe, e no caso de sua filha pode ser por conta do seu cuidado com o Alzheimer de sua mãe. Ache tempo para ficar com a sua filha, sem ser aquele tempo onde vocês duas estão cuidando da sua mãe. Não, tempo de vocês. De vez em quando arruma uma pessoa para ficar com a sua mãe. Tire um final de semana. Vá lá, você e a sua filha, ou só você. Você precisa levar a sua vida adiante. O Alzheimer já está fazendo com a sua mãe uma coisa difícil de se enfrentar. Mas não permita que ele perca você de si mesma. Tá bom, minha querida? Aliás, não foi Ana Aparecida, foi a Maria Joana que telefonou. Desculpa, Maria Joana, eu chamei 3 vezes você de Ana Aparecida. Me perdoe, mas foi a Maria Joana, eu anotei aqui e acabei falando o nome de cima. Então, Maria Joana, desculpa, tá, minha querida? Mas é para você, tá bom? Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado. Lembrando a você que deseja participar do nosso programa, que para participar é simples, basta você telefonar para o 0300 210 1210 e pronto. Liga para a gente e a gente vai conversar. Simples assim, tá bom? Oba! Vou conversar agora com a Vera. Oi, Vera! Ô, Padre Pedro, sua bênção. Deus te abençoe, minha querida. Você tá boa? Oh, graças a Deus. Coisa boa. Há uns 15 dias atrás eu participei, mas eu nem falei coisa com coisa, mas acho que foi da emoção, viu? Mas hoje, Padre Pedro, eu preciso da sua ajuda. Sim, diga, minha querida. Hoje eu tô ligando pro senhor, porque eu tô com um amigo hospitalizado. Sim. Eu já tô conversando com a Nossa Senhora da Santa Cabeça, tá? Já tem 15 dias que eu tô numa prosa com ela, mas o senhor cuida dela, o senhor é amigo dela, então acho que o senhor falando com ela também, ela já está ela é muito operando, amiga o milagre já foi feito. Porque esse menino é um milagre. E ele teve um AVC na segunda por volta do almoço e foi encontrado só na quarta-feira à tarde. Meu pai.
Então ele ficou 9 dias em coma total, que o médico dizia que poderia desligar tudo. E terça-feira passada, acho que dia 8, dia 7, ele fez a traque na terça e na quarta-feira ele acordou o Padre Pedro. Fala pra mim se esse moleque não é um milagre. Como é o nome dele? Tiago Augusto Correia. Tiago Augusto Correia. Ô Padre Pedro, eu tô conversando com ela online, mas eu vou agradecer ela pessoalmente. Vá sim, vá, e vai ser uma alegria, sabe, Vera? Eu hoje, engraçado você falando isso para mim, eu hoje de tarde, armou uma chuva danada lá em Lorena, acho que aqui em Aparecida também choveu assim, né? Mas uma chuva, e lá quando chove na minha casa, a energia logo acaba, fica tudo, eu moro meio na roça, é assim. E aí a energia acabou, desliguei tudo, estava trabalhando lá, né? Aí fui lá para minha redinha, não tinha outra coisa a fazer, né? Aquela ventania, aquela chuva, eu fiquei lá pensando. E nesse meu pensar eu cheguei à seguinte constatação. Até hoje, todas as coisas que eu pedi para Nossa Senhora, ela me concedeu. Coisas que eu pedi para mim, né, para a minha vida. Não foram muitas coisas, foram poucas coisas. Talvez umas 4, 5 coisas, né? Especialmente com referência à saúde, com referência à vida, ao presente, ao sustento, essas coisas. Tudo o que eu pedi a Nossa Senhora, ela sempre foi pontual. Então, Vera, essa sua conversa com Nossa Senhora, tenha certeza que deu os frutos e ainda haverá de dar muito mais frutos. Porque quem conversa com Nossa Senhora não conversa em vão. Conversa com uma mãe devotada aos seus filhos. Com uma mãe interessadíssima nos seus filhos. Com uma mãe que gosta de estar com toda a sua família ali reunida. Então, tenha certeza que o Tiago Augusto Correia há de viver uma vida maravilhosa, né? Eu vou levar o nominho dele também para minha prece, para minha oração. Vamos para frente então, querida diretora. Vamos agora falar com a Sirlene. Alô, Sirlene? Alô, padre, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que você está? Tudo bem. Ai, padre, eu estou muito feliz de falar com o senhor. Muito obrigado. Estou até meio cansada. Ó, respira, sossegada, tranquila. E aí me conta o que é que você quer falar para mim. Então, padre, eu quero falar para o senhor do testemunho, o testemunho que aconteceu na minha vida, né? Uhum. Quando eu nasci, eu me deu encefalite. Sim. Aí eu fiquei muito mal, fui pro hospital, fiquei em estado de coma 6 dias. Uhum. Aí, quando o médico falou assim para os meus pais, né? Nossa, vocês rezam, faz alguma coisa, porque vocês acreditar em Deus, vocês fazem que eu vou tirar os aparelhos dela e ela vai morrer, né? Que ela não tem mais como. 6 dias em estado de vida, com 7 meses com 8 meses de vida, pura, né? 8 meses. Aí a minha mãe saiu correndo, né, lá do hospital, pegou eu no colo, pegou e saiu desesperada e foi procurar e ela foi na igreja Japucarana, no norte do Paraná, e essa santa tinha chegado aquele dia naquela igreja. E ela deixou eu com meu tio, ela falou pro meu tio, eu vou lá na igreja.
que eu não quero ver ele tirar os aparelhos da minha filha. Uma igreja que aconteceu isso. Aí a minha mãe foi correndo nessa igreja e tinha essa santa que tinha chegado nessa igreja e a minha mãe não sabia nem o nome da santa, tinha chegado a santa na cidade. Aí ela ajoelhou e pediu, né, pra santa assim, que for para minha filha ser uma pessoa perfeita, que o Senhor que realize dela viver, né, que ela viva, mas também que não for vontade de Deus, né? Uhum. Aí a minha mãe voltou para o hospital, daí ela falou assim pro médico, não, o aparelho dela, eu tô forte. Aí tirou meus aparelhos e quando foi ver, eu comecei a mexer os olhinhos. Daí o médico pegou a caneta, começou a fazer assim com a caneta, e eu ia, onde que o médico ia com o olhinho, eu ia. Aí ele falou assim, nossa, a senhora acredita em milagre? A minha mãe falou assim, lógico que eu acredito. Aí ele falou assim, olha, eu não sou muito de acreditar, mas sua filha está viva, pode tirar o aparelho da menina agora que ela vai voltar à vida. Tirou o aparelho e graças a Deus eu fiquei com uma pequena dificuldade, porque eu sou especial, né? Sou especial. Mas eu consegui a vitória, eu trabalho numa empresa já faz 10 anos. Que coisa mais linda, Sirlene. Olha, vou te falar uma coisa. A vida já é um grande milagre, né? É impressionante, às vezes eu olho para certos jovens cheios de vida, jogando a vida no lixo. E aí você escuta um caso como esse da Sirlene e você diz, quanta vida, quanta força de vida. Então, olha, meu irmão e minha irmã, nós, enquanto vivemos, vamos viver de verdade. Não vamos estragar a nossa vida, não vamos gastar a nossa vida e o nosso tempo de vida com bobagens. Eu tenho para mim que talvez mais da metade da vida da gente, a gente desperdice, a gente jogue fora. Porque, às vezes, se você for olhar a vida da gente, a gente está preocupado com picuinhas, está preocupado com o que fulano falou, cicrano disse, não sei o quê. Às vezes está triste, quieto num canto, às vezes está com raiva de alguém, às vezes está falando mal de alguém. Estamos gastando a vida da gente com o quê? Sabe, agora que eu estou mais tempo em casa e estou fazendo as coisas que realmente eu sinto que Deus me solicita e me pede de verdade, né, para fazer. Ontem eu estava cuidando lá de umas plantinhas, eu fui lá no Ceasa comprar, Ceagesp, comprar umas plantinhas e estava cuidando delas lá. Eu disse, isso é viver. Eu estou tornando a minha vida aquela vida que eu gosto de viver, mas é uma vida útil para mim, para as minhas plantinhas, para os meus bichos, para os outros. E às vezes, eu acho que depois de 60 anos, eu nem sabia o que era não trabalhar. A vida toda. Eu teve épocas de eu trabalhar meses a fio, 18 horas por dia, né? E hoje eu tenho a graça de poder deitar na minha rede e dizer assim, eu não vou fazer nada agora. Porque eu posso não fazer nada agora. Depois eu tenho isso para fazer, né? Tem uma lista de coisas para fazer aqui. Mas agora eu posso não fazer nada. Agora eu posso ouvir uma música, agora eu posso me deitar na minha rede e ficar lá escutando os passarinhos cantar, ou o vento tocar nas folhas das árvores.
e dizer: esse é meu tempo. Então, por favor, viva a vida, mas viva de verdade. Não estrague a sua vida por nada desse mundo, não jogue fora, não fique brigando, não fique discutindo, não faça isso. A vida é importante demais e é boa demais para a gente poder jogar a vida fora. Não gaste a sua vida com o que não presta, tá bom? Vamos fazer um WhatsApp então? Vamos lá? É do Ricardo Nunes. Padre Pedro, boa noite. Saudação à TV Aparecida e parabéns pelo excelente programa. Preciso da luz do Senhor. Sou engenheiro químico, tenho 33 anos e moro no sul de Minas. Meu pai é viúvo há mais de 15 anos e desde então sou eu que cuido dele, mas sinto que minha vida parou. Perdi várias oportunidades de emprego em outras cidades maiores por causa dele. Não sei se devo seguir minha vida ou mantê-la assim. Muito obrigado pela atenção e carinho de sempre. Ricardo, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você já parou para pensar que você pode conversar com o seu pai sobre isso? Não sei se pode, não sei como é a sua relação com ele, mas conversa com ele. Diz assim: ô pai, o senhor me acompanharia se eu mudasse de emprego? O senhor gostaria que a minha vida se modificasse um pouco disso que ela é hoje? Essa é a primeira coisa. Veja com seu pai se ele não quer se aventurar com você na mudança de sua própria vida. E aí você não precisa deixar seu pai, você pode continuar com o seu pai, mas ele seguindo você. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, é Ricardo o nome dele, eu acho, né? A segunda coisa é você pensar assim: bom, é meu pai, e eu não vou deixá-lo aqui para seguir com a minha vida, porque ele não me deixou para seguir com a vida dele. Ele ficou comigo. Quando eu era criança, ele foi trabalhar para me sustentar. E talvez ele não trabalhou no melhor emprego. Ele trabalhou no emprego que dava um pouco mais de dinheiro. E talvez ele não trabalhou só no emprego. Talvez ele teve que fazer bicos para poder comprar aquela roupinha melhor, para poder dar aquela bicicleta no final do ano. Já pensou quantas coisas o seu pai deixou de fazer para ele, porque ele quis fazer por você? Já pensou que o seu pai pode ter deixado de comprar roupa bonita, o sapato mais confortável, para poder comprar uma roupinha melhor para você? De repente foi isso. Se essa é a sua história com o seu pai, então diga: pai, eu não vou te deixar para eu ter uma vida melhor. Eu vou ter uma vida boa ao seu lado, vivendo com o Senhor o amor que o Senhor sempre viveu comigo. Se não for essa a sua história com seu pai, se a sua história com seu pai foi uma história difícil, ruim, porque às vezes a gente tem pais que não são legais com a gente. Se esse for o seu caso, você tem uma oportunidade extraordinária de se tornar a melhor pessoa do mundo. A pessoa que não vai devolver ao pai, na mesma medida e na mesma moeda, o que o pai lhe deu. Isto tornará você uma pessoa infinitamente melhor que o seu pai.
Então, eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é a sua vivência, mas seja qual for, existe algo, uma variante que faz parte de qualquer história, que faz parte de qualquer possibilidade. Qual é a variante? Eu vou sempre estar junto com meu Pai. Seja indo com Ele, seja ficando com Ele, seja superando a miserabilidade da vida, eu fico com Ele. Então, um filho pode sempre ficar com o seu pai, com sua mãe, seja qual for a situação. Porque quem tem que decidir isto realmente é a alma e o coração. E uma coisa eu posso te garantir, isso eu te garanto, com todas as garantias do mundo. Um filho que cuida do seu pai ou da sua mãe, nunca será esquecido por Deus. Nunca. E você nunca deixará de ser e de ter o que você deveria ser ou poderia ter, porque ficou cuidando do seu pai e de sua mãe. Deus te dará o cêntuplo. Não é nem o dobro, nem o triplo. É o cêntuplo. Você pode ter dito assim: eu perdi grandes oportunidades de emprego. Talvez você tenha ganho a oportunidade de ficar com o seu pai e de não ter tido um infarto. Porque grandes empregos podem trazer grandes preocupações, podem trazer um estresse extremo, pode trazer uma vida atribulada e sem gosto. Ficar com seu pai foi muito melhor. Pense nisso. Dinheiro não é tudo. Amor, carinho, afeto, atenção, cuidado, silêncio. Isso sim, vale ouro. Então hoje, meu querido, por favor, abrace o seu pai como você nunca abraçou. Beijo como você nunca beijou. E diga: Pai, eu vou ser sempre aquele que vou estar aqui, do seu lado, haja o que houver. Então seja para o seu pai o bom filho que você pode ser. Tá bom? Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado, esperando aqui o seu telefonema pelo 0300 210 1210, ou então sua mensagem no seu WhatsApp, que você pode enviar para a gente, você já sabe qual é, né? É o 12 3104 1212, tá bom? Estou esperando. Tem um bocado de cartinha aqui ainda para responder, hein? Jesus amado. Mas agora eu vou conversar com o Mário, que está me esperando. Oi, Mário. A sua bênção, pai, você tá bom? Eu tô bom. Você tá bonzinho? Graças a Deus. Melhor ainda assistindo o senhor todo dia, né? Toda terça. Obrigado, Mário querido. E aí, nós aqui amamos o programa do senhor. Obrigado. Eu quero falar duas coisinhas pro senhor. Sim. Só estava falando aí sobre pai. Se a pessoa souber o valor de ter uma benção de um pai e de uma mãe, ele nunca deixa de tomar a benção o pai e a mãe. Só concorda comigo ou não? Plenamente, 100%. A bênção de um pai e de uma mãe é poderosíssima. Poderosíssima. Outra coisa que eu quero perguntar para o senhor, eu quero um consolamento do senhor. O senhor é bom conselheiro, nós gostamos do senhor, o senhor é uma bênção de Deus. Eu dei problema de mal de passo,
a minha carteira ficou vencida 4 anos e agora o médico falou assim que eu não posso dirigir por enquanto. E eu dei na telha de comprar um carrinho aqui, aí... Mas primeiramente eu entreguei para Deus, se Deus permitisse que eu comprasse. Aí Deus hoje me tirou da cabeça que não posso comprar agora por enquanto, que tem que dar mais um tempo. Aí que conselho que o senhor me dá sobre isso? Ô Mário, veja bem, nós temos que ter a sabedoria e a docilidade da gente perceber o que a gente pode e o que a gente não pode. Deus nos dá talentos, Deus nos dá dons, Deus nos dá tantas condições, mas mesmo Deus nos dando tudo isso, todos nós temos limites. No seu caso, você tem uma enfermidade, uma doença, né, que é o Parkinson, que está te limitando nesse momento. O Parkinson hoje já tem um bom tratamento, viu? Já tem um bom tratamento. Dependendo de se você acerta bem a medicação, dependendo o grau e o nível de Parkinson que você esteja, dá para levar uma vida normal. Então, se não há risco de você dirigir, não há problema de ter o carro. Agora, se existir risco de você dirigir, esqueça o carro e assuma esse limite que você tem, de dizer assim, olha, eu queria tanto comprar um carrinho para mim, gostaria tanto de sair por aí dirigindo, de não depender dos outros para dirigir para mim, porque isso aí é ruim, a gente ficar ocupando os outros e etc. Mas se esse é o seu limite, é o seu limite. Então assuma o seu limite e diga, olha, agora é assim, não é? E não compre o carro, né? Agora, se você pode comprar o carro e você tem pessoas na sua casa que possa dirigi-lo, também pode ser, porque às vezes as pessoas podem dirigir para você, mas não ter o carro. E você pode ter o carro e ter essas pessoas que possam dirigir para você. Às vezes, por exemplo, é um neto, é um filho, é alguém de sua família que pode levar você aqui, acolá e etc. Mas olha, ô Mário, por favor, tome cuidado, não se aventure, porque a direção de um carro não implica só no risco para a nossa própria vida. Normalmente a direção de um carro implica no risco para a vida de outras pessoas, né? Então, se o seu médico diz a você, você não pode dirigir, siga o seu médico. E se você não podendo dirigir, não faz sentido para você ter um carro, esqueça o carro, tá bom? É isso daí. Diz que conselho é que nem café, então toma quem quer, né? Tá dado o conselho. Tá bem, Mário querido? Agora eu vou conversar com a Dolores. Alô, Dolores? Ah, não é Dolores mais? Ah, desculpa, não é Dolores, é Inácia. Alô, Inácia? Aê, Paulo Pedro. Tudo bem, minha querida? Como é que você está? Tudo bem, pastor. Estou muito bem falando com o senhor. Para mim é uma grande alegria estar falando com o senhor. Porque esse programa me faz muito bem. Tinha muita vontade de ver o senhor pessoalmente, mas como a distância é muito grande, então eu procuro falar pela televisão mesmo. Tá certo, minha querida. E aí, o que é que você tem para me falar? Fala aí. Padre Pedro, eu queria pedir primeiramente a sua bênção. Deus te E abençoe. dizer ao senhor, porque pedi ao senhor um conselho sobre o meu casamento. Porque eu vivo muito triste numa situação com o meu marido. Porque ele
tenho um grande problema com livro, problema intrigado com livro aqui em casa, e eu sofro muito, muito, muito com isso. Então eu queria um conselho do senhor. Ô Inácia, a primeira coisa importante num casamento se chama diálogo, conversar. Quando a gente não conversa no casamento, a coisa não tem como se resolver. Sabe por quê? Porque o que é um casal? Duas pessoas diferentes e distintas caminhando no mesmo caminho, vivendo numa mesma casa, construindo uma mesma família. Ora, se essas duas pessoas não se falam, se essas duas pessoas não conversam, se essas duas pessoas não dão oportunidade para o outro ser quem ele é e para ouvir o outro naquilo que o outro tem a lhe dizer, e se não tem a liberdade de dizer o que sente para o outro, então esta caminhada não pode ser boa. Não tem como ser boa. A caminhada de um enlace matrimonial, ela só faz sentido e ela só vai ter êxito se ela tiver diálogo. E diálogo não é um falar e o outro escutar. Diálogo é conversa. A primeira coisa do diálogo é você poder se expressar e, tendo se expressado, ter encontrado no outro um ouvido que lhe escutou. E depois de você se expressar, poder perguntar para o outro: qual é a sua percepção de tudo isso que eu te falei? E aí o outro vai falar para você. E você vai ouvir o outro. E assim a conversa vai sendo tecida assim e assim. Eu sempre digo que o diálogo tem muito a ver com um tecido. Ele tem a linha horizontal, mas ele também tem a linha vertical. É isso que vai fazendo a trama. Um tecido, se ele é feito só de linhas horizontais, ele não tem trama, ele não tem sustância, ele não vai segurar nada, nem o pó, nem o frio, nem o calor, nada. São apenas linhas soltas. Mas quando a trama é feita, o tecido fica lindo. E quanto mais coloridas são as linhas, mais colorido é o tecido. Então, quanto mais diferentes são as pessoas, mais bonito fica a vida. Então, minha querida, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte: vocês precisam conversar. Precisa. Ah, mas ele não conversa comigo, padre. Bom, você vai ter que conversar com ele sobre isso. Vai ter que chegar para ele e dizer assim: olha aqui, não vai ter jeito de ficar assim não. Ah, mas ele é muito bravo com isso. Ô, gente, escuta, vocês são casados. Esse tempo todo que vocês são casados, você tem medo de enfrentar o outro na verdade da vida de vocês? E chegar para o outro e dizer assim: escuta, como é que é isso aqui? Por que você não me escuta? Por que você não me ouve? Você acha que você é quem na vida? Entende? Esses dias eu achei muito interessante, porque eu acho que eu já tinha dito alguma coisa parecida com isso que eu acabei de dizer aqui, e uma senhorinha chegou lá no santuário e falou assim: olha aqui, Padre Pedro, eu vim aqui para dizer ao senhor que eu consegui um grande feito na minha vida. Eu disse assim: foi? E o que foi? Ontem eu disse para o meu marido o que eu sempre quis dizer, mas eu vou falar para o senhor. Ontem eu ouvi do meu marido uma coisa que eu nunca imaginei que um dia eu ouviria. Eu disse: o que foi? Ela disse assim: ontem eu cheguei e chamei meu marido na xixa, que nem o senhor falou. Cheguei para o meu marido e disse assim: olha, aqui hoje você vai me ouvir. Eu estou casada com você, sou eu que lavo suas cuecas.
Agora você acha que você é quem? Que toda vez que a gente vai conversar, você vem brigar comigo, vem gritar e vem berrar e etc. Hoje você vai sentar aqui, você vai me ouvir. E então, ela falou para ele tudo que ela tinha que falar. E aí, no fim, ele desmoronou ela com o seguinte. Virou para ela e disse assim, por que você nunca me falou isso? Porque agora eu vou dizer para você uma coisa. Eu não consigo viver sem você. Você é o grande amor da minha vida. E a nossa vida hoje vai pegar um outro rumo. E aí ela me apontou, o marido lá, estava lá ainda no estacionamento, estava vindo e disse assim, é aquele o moço. Eu disse, que bonitinho que ele é, né? Então esperei ele chegar, falei com ele, disse, sua esposa estava me contando das lindezas da vida de vocês ontem, do diálogo de vocês ontem. Parabéns. Ele abraçou ela e disse assim, nós nos reencontramos depois de décadas juntos. Não é maravilhoso? Sem diálogo não tem crescimento. Nós vamos para onde agora? Há uma pergunta do Instagram que está aqui? Ah, está aqui. Espera aí. Padre Pedro, estou com uma situação muito melindrosa. Ixi, Maria. Meu filho entrou nas drogas. Foi internado compulsoriamente. Passou 3 meses e saiu. Chegando na nossa cidade, ele me ligou. Dei silêncio por resposta. Ele vai completar 45 anos. O esposo da minha filhada disse que ele falou que não está usando drogas, só fumando o cigarro que sempre fumou. E perguntou, cadê minha mãe? Moro com outro filho que não quer saber dele. Diz que se ele vier para ficar aqui, vai sair de casa e morar em outro lugar. Como mãe, é doloroso até demais. O que faço, padre? Bom, Olene, vamos lidar com frieza neste caso. Coisa desagradável a gente lidar com frieza, mas é necessário nessa hora ter frieza. A primeira coisa, seu filho é um adulto. Viveu um período significativo com drogas a ponto de ter sido internado compulsoriamente, ou seja, ele não queria e foi forçado a ser internado. Bom, aí vai uma coisa extremamente pessoal minha, totalmente pessoal. Eu posso estar equivocado, se eu tiver desde já eu peço perdão, mas eu acho que uma pessoa internada compulsoriamente não se livra das drogas. A droga, ela modifica a pessoa por dentro dela e mentalmente, emocionalmente, mas fisicamente, quimicamente também. A internação compulsória, ela vai tratar quimicamente a pessoa. Ela vai tratar do corpo da pessoa, ela vai desintoxicar a pessoa. Embora que com esse tempo que ficou internado, só continua intoxicado, viu? É 1 ano para frente para isso poder realmente a pessoa sair dessa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, olha, se o seu filho desenvolveu todas as habilidades que o usuário de droga desenvolve, ele aprende a mentir, e mentir com uma capacidade imensa. Ele aprende a ludibriar as pessoas, a envolver as pessoas emocionalmente, fazendo com que as pessoas sintam pena dele. Essa é uma habilidade que eles desenvolvem com muita rapidez, né? E
provavelmente ele também desenvolve habilidades no sentido de adquirir coisas que não são suas. Né? Para quê? Para ele poder ter a droga. Quando uma mãe escuta de um filho, cadê minha mãe? O coração treme. Treme. Eu nunca diria a uma mãe, abandone o seu filho. Jamais. Mas veja bem, neste caso da droga, é necessário você manter uma certa distância para que ele não envolva você e o seu outro filho. O seu outro filho, talvez mais racionalmente, já esteja calejado de tantas vezes que esse irmão prometeu, não cumpriu, fez e não fez, e etc, etc. Aquela ladainha que se repete na vida de um usuário. 1, 2, 10, 15, 20, 100 vezes. Talvez o seu filho, o irmão dele, diga, eu não vou viver mais isso. Porque ele acabou com a própria vida, agora está querendo acabar com a sua e acabar com a minha vida. E nesse sentido, é preciso saber que sim, senhor, um usuário de drogas, ele vai cavando um buraco onde ele se enfia, mas esse buraco vai desbeirando. E quem está em sua volta também pode cair dentro dele. Ou seja, sua família não pode ser inocente e achar, não, por amor, tem que cuidar e etc. Não. Espere. Se ele diz que não está usando, espere um pouquinho. Se ele precisar de qualquer ajuda no sentido da manutenção dele, veja como ajudar, mas para o usuário de droga a gente nunca dá dinheiro, nunca. Nunca, nunca. Porque o dinheiro é a oportunidade que ele tem. Quando ele recebe um dinheiro na mão, a droga grita dentro dele, né? E ele vai comprar. Então, se você precisa ajudá-lo, ajude com alimento, ajude você pagando um aluguel para ele, se for o caso. Mas nunca dê dinheiro vivo na mão, porque isso não vai ser bom. Agora, você, minha querida, está com um grande problema, que é esse sentimento de mãe gritando dentro de você, é meu filho. Mas esse sentimento de mãe que também diz, se eu abraçá-lo agora, ele não amadurece. Se eu abraçá-lo agora, ele pode voltar a tudo de novo. Então, às vezes, o que a gente chama de necessária distância é mesmo necessária para que o outro cresça. Tá bom? Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado. Já estamos indo para o último bloco, né? Então, agradeço a você que sempre telefona para a gente aqui no 0300 210 1210, a gente conversa, bate papo e aí devagarinho a gente vai fazendo nosso programa. Eu vou conversar agora com a Maria. Alô, Maria! Boa noite, padre. Boa noite! Sua bênção. Deus te abençoe. Ai, padre, eu tô tão emocionada, não sei se eu vou falar as coisas direito. De tanto tempo que eu quero falar com o senhor. Oh, meu E o Deus. senhor é tão simpático, tão uma pessoa tão maravilhosa. Obrigado. Todo mundo fala, mas é verdade. Obrigado. E eu falei, um dia eu quero ir lá conhecer, lá na igreja, lá onde o senhor mora. Vai ser uma Na alegria. cabeça. E eu falei, outra coisa que eu quero falar, eu quero uma benção, porque agora esses dias, pelo aniversário do senhor, eu desejo bastante saúde, paz, muita coisa boa que o senhor faz. E o senhor falar alguma coisa muito séria, me desculpe, porque eu estou nervosa. Então, pelo aniversário, porque o aniversário é nosso também, meu também, vai ser no mesmo dia.
A senhora faz aniversário 5 de abril? É. Que legal, hein? Eu falei de um dia, falei, eu faço aniversário junto com o padre. Mas eu falei, eu quero falar com ele antes do aniversário. O senhor está na flor da idade, né? Oh, estou chegando aos 60, graças a Deus. Mas viu, está 60, mas está na flor da idade. E eu que vou fazer 82. Olha que maravilha, hein? Graças a Deus. Então, tenho 6 bisnetos, 5 netos. Que coisa linda. Eu falei, vou ficar tão feliz se eu falar com ele. Sim, eu também. Olha, Maria, como é bom a gente olhar a vida da gente. Você com os seus 82 anos, eu com os meus 60, você com os seus netos e bisnetos, e eu com uma infinidade de pessoas que eu já casei, depois já batizei. Olha, tem gente, repare bem, tem gente que eu batizei, daí essa pessoa que eu batizei casou, e essa pessoa que casou teve um filho, e eu batizei esse filho. Você viu que coisa mais linda? E já tem esses filhos que a gente está fazendo primeira comunhão, crisma e casando. Então, cada um vivendo intensamente a sua vida. Eu olho muito a história da vida da gente e a gente diz assim, como foi bom ter vivido tudo que eu vivi. Aliás, 5 de abril é uma data muito importante. Lá na minha casa, 5 de abril, não foi primeiro o meu aniversário, foi primeiro o aniversário da minha irmã, Madinha Zifinha. Ela é a minha madrinha de batismo, né? Uma pessoa admirável, uma pessoa muito querida, uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé, e ela faz aniversário dia 5 de abril e eu também faço aniversário dia 5 de abril. Então já quero adiantar os meus parabéns, viu, Madinha Zifinha? Deus abençoe, viu, a sua vida. Feliz aniversário no dia 5 de abril, né? Semana que vem a gente não vai ter o programa aqui porque é Sexta-feira da Paixão, né, gente? Então, na Sexta-feira da Paixão, a gente vai ter a transmissão lá de São João del Rei. Até a nossa diretora, que não veio sexta-feira, né? É porque ela estava lá em São João del Rei, fazendo a visita técnica para a transmissão, que tem aquele sermão das 7 palavras, coisa mais linda lá, né? Enfim, então vai ser aquilo que é próprio da Sexta-feira Santa, não vai ser o nosso programa. Então já quero aproveitar hoje para poder dizer para a Madinha Zifinha feliz aniversário no 5 de abril. E também eu queria dizer muito a você que vai entrar na Semana Santa. Sabe, gente, vou virar para cá. A Semana Santa são dias extraordinários. Eu terminei de gravar hoje, 6h30 da manhã. Eu fui dormir 6h30, mas 00:30 eu comecei a gravar os vídeos da Jornada da Quaresma, do Sábado da Aleluia e do Domingo de Páscoa. Só faltavam esses dois. Então eu gravei ontem de noite e editei ontem de noite esses 2 vídeos. E aí depois eu fui rever os 7 vídeos que eu fiz da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Meu Deus, como a nossa igreja é rica. Como nós temos todo o necessário para a gente viver intensamente a nossa espiritualidade cristã. E como muitas vezes a gente não se utiliza disso. Então, por favor, meu irmão e minha irmã, use da Semana Santa para você, primeiro, corrigir o que você precisa corrigir na sua vida. Segundo, arrumar o que você precisa arrumar na sua vida. Terceiro, jogar fora o que não presta na sua vida. Quarto, se arrepender
profundamente e pedir perdão de toda coisa errada que você fez. Para quê? Para você poder ter espaço dentro de você para a luz do ressuscitado entrar. Jesus sempre está disponível para nós. Jesus sempre tem interesse em nós. E Ele sempre quer o melhor para nós. Mas às vezes a gente está com uma vida tão bagunçada que Ele não tem onde chegar. Às vezes a gente está fechado, às vezes a gente está trancado. Não faça isso. Ontem, na gravação que eu fiz, no momento lá do ressuscitado, eu pedi a Deus, Senhor, que a sua luz divina chegue na vida dessas pessoas que se sentem profundamente solitárias. E eu sei que muita gente que assiste aqui o nosso programa Coração Restaurado vive numa solidão muito profunda. Então, eu quero realmente pedir a Nosso Senhor, nesse último bloco do programa, que Nosso Senhor, Ele coloque a sua luz divina sobre você que está nesse quarto escuro de sua existência. Nesse lugar onde você diz, eu só tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de sumir, eu não tenho vontade de nada, Padre. Que Jesus possa chegar com a luz da ressurreição e dizer, mas eu tenho luz para te iluminar, eu tenho vida para te dar. Então, levanta-te. Eu espero do fundo da minha alma e do meu coração que esta Semana Santa seja para você um tempo de ressurreição. Tá bem? Vamos rezar com o nosso arcebispo? Vamos lá? Que ele, o nosso querido Dom Orlando, que sempre nos traz a sua mensagem de fé e de esperança, agora nos restaure o coração. Vamos acompanhar. Querido irmão, querida irmã, agora convido a você para juntos fazermos uma oração de cura, para que os nossos corações sejam restaurados pela força da oração e da fé. Como diz Jesus, a tua fé te curou, portanto a fé nos restaura. Pai amado, Pai querido, Tu conheces nossas feridas, nossos problemas, nossas angústias. Derramai sobre nossos corações feridos, machucados, de filhos e filhas que te suplicam a restauração, a cura, a melhora, a recuperação. Sim, Pai, lavai nossos corações com o sangue de Teu Filho Jesus. No Seu sangue nós somos curados. Pai, te agradecemos porque Teu Filho Jesus nos deu esta certeza. A Tua fé te curou, a Tua fé te curou, a Tua fé te curou. Querido Jesus, como curastes tantas pessoas no Teu ministério nessa terra, curai agora, curai hoje as pessoas que te suplicam por esta restauração de suas vidas. Pai amado, não precisamos te informar das dores dos teus filhos, tu as conheces. Acolhei os seus gritos, suas súplicas e derramai então bênçãos e graças e possamos nos sentir todos melhor, 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 cada vez melhor. Pedimos, Pai Santo, que cada um de nós em nossos corações tenhamos paz, 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 muita paz. Principalmente pedimos, pela intercessão de Maria, que todos tenhamos luz, 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 mais luz, toda luz, e sejamos iluminados. Pedimos, Senhor,
pela força da Tua palavra, pela força dos sacramentos, pela força do perdão, que possamos também, em nossos corações, expulsar o medo, expulsar a angústia, expulsar a ansiedade, expulsar preocupações e nos sintamos revigorados. E como nos diz a Tua santa palavra, que sempre possamos repetir: consolai, 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 consolai o Teu povo, Senhor. E assim, certo de que a bondade do Pai se manifesta agora na sua cura, melhora e recuperação, eu abençoo a você e a todos os que nos veem e ouvem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E um grande abraço a todos vocês, um abraço de cura, um abraço de recuperação, um abraço de restauração. Obrigado, querido Dom Orlando, por suas palavras, por sua bênção. Que Deus também o abençoe profundamente. E encerrando o nosso programa hoje, eu quero mandar um abraço para Terezinha Rodrigues. Ela fez 92 anos, agora dia 23 de março, e ela fica sempre ansiosa quando vai começar o nosso programa. Foi o seu genro, Avelino, que mandou uma cartinha para a gente, são de Taubaté. Então, Terezinha, Deus te abençoe, e é com o feliz aniversário para você que a gente encerra esse programa, dizendo a você, meu irmão e minha irmã, que bom que você ficou até agora aqui conosco. Que bom que permaneçamos unidos uns com os outros. E que bom que vamos viver esta Semana Santa para valer. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história. Semana que vem não temos o coração restaurado, mas aí, na outra semana, estamos firmes aqui, tá bom? Fica com Deus. Tchau.